Olha, a gente está acostumado a ver o crime nos filmes, nas séries, né? Sempre com aquele drama todo. Mas sabe, por trás de toda essa ficção, existe uma ciência de verdade. Uma ciência que se dedica a entender as raízes do problema. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Vamos tentar desconstruir a criminologia para chegar numa pergunta que é fundamental: por que o crime acontece de fato? Pois é. E se tudo o que a gente acha que sabe sobre crime estiver, na verdade, errado? É exatamente essa a provocação que a criminologia faz. É um convite para a gente ir além daquela ideia simples de, quebrou a lei. É para a gente mergulhar num fenômeno social que, olha, é muito mais complexo e profundo do que parece. Então, vamos lá. Para a gente começar a entender as causas do crime, primeiro a gente precisa ajustar o foco, sabe? Entender qual é a lente que a gente vai usar para olhar para isso. E olha, já adianto, essa lente é completamente diferente da lente do direito. E aqui a diferença fica muito clara. Pensa assim, o direito penal, ele lida com as regras do jogo. Ele se preocupa com o que deveria ser, com o que está na lei. É dogmático, dedutivo. A pergunta dele é simples, isso é legal ou não é? Já a criminologia tem outra pegada. Ela é empírica, ou seja, ela olha para o mundo real, para o que é. Ela observa, ela é indutiva. A pergunta dela não é se é legal, mas sim por que isso acontece. E essa definição aqui, olha, é a chave de tudo. Vamos quebrar ela em partes. Primeiro, ciência empírica. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela se baseia em dados, em fatos, no que a gente consegue observar na realidade. Não é achismo. E segundo, interdisciplinar. Isso é genial. Significa que ela não fica numa caixinha. Ela vai beber de várias fontes. Da sociologia, da psicologia, até da biologia. Enfim, de tudo que pode ajudar a gente a entender o comportamento humano. Ok, agora que a gente já entendeu a ferramenta, vamos ver como a nossa visão sobre quem comete o crime foi mudando com o tempo. E essa jornada, essa evolução, revela muita coisa, não só sobre o crime, mas sobre nós mesmos como sociedade. Lá no século XVIII, com a chamada escola clássica, a ideia era que o crime era uma escolha, pura e simples. A pessoa colocava na balança e decidia cometer. Mas aí no século XIX veio a escola positivista e virou a mesa. Ela disse: opa, não é bem assim. Para eles, o crime era determinado por fatores que iam além da vontade, fatores biológicos, sociais. E hoje? Bom, hoje a gente tenta encontrar um caminho do meio, um equilíbrio entre essas duas ideias. Essa tabela aqui mostra o tamanho da revolução. A escola clássica focava no crime, no ato em si, como um problema legal. Já a escola positivista, não. Ela mudou a lente, apontou para o criminoso e passou a enxergá-lo como um objeto de estudo científico, sabe? Isso muda tudo. A pena deixa de ser só um castigo, uma retribuição, e passa a ser vista como uma forma de proteger a sociedade e, quem sabe, tratar aquela pessoa. Então, onde a gente chegou hoje? Chegamos a uma visão muito mais completa. A criminologia moderna meio que diz: chega de resposta fácil. A gente entende o indivíduo como uma unidade, sabe? Uma unidade biopsicossocial. É um nome complicado, mas a ideia é simples. A biologia, a nossa mente, a psicologia e o ambiente social onde a gente vive, tudo isso está conectado, interagindo o tempo todo e moldando quem a gente é e o que a gente faz. Beleza. Até agora a gente falou muito do indivíduo. Mas, e se eu te disser que tem uma virada nessa história? E se o problema não for só a pessoa, mas a própria sociedade onde ela vive? É aqui que a coisa fica interessante de verdade. Na sociologia, basicamente, existem dois grandes jeitos de olhar para isso. De um lado, tem as teorias de consenso. Elas imaginam a sociedade como um corpo, onde todo mundo concorda com as regras básicas. Nesse cenário, o crime é tipo uma doença, uma disfunção que precisa ser tratada para tudo voltar ao normal. Do outro lado, tem as teorias de conflito. Para elas, a sociedade não é um corpo em harmonia. É um campo de batalha, uma arena onde vários grupos lutam por poder. E a lei? A lei seria uma arma, uma ferramenta que o grupo mais forte usa para controlar os outros. Vamos pegar um exemplo da teoria do consenso. A desorganização social. A ideia é bem visual. Pensa numa comunidade, num bairro, como se fosse um ecossistema. Se nesse lugar as escolas são fracas, se os vizinhos não se falam, não confiam uns nos outros, se as instituições não funcionam, o que acontece? Esse ecossistema adoece. E o crime surge como um dos sintomas dessa doença. Agora, se a gente for para o lado do conflito, a coisa fica bem mais radical. Pega a abordagem do etiquetamento, ou labeling approach. Essa teoria diz uma coisa chocante.
O crime não é uma coisa que existe por si só. Na verdade, ele é criado. Criado quando um grupo que tem poder decide colar uma etiqueta, um rótulo de criminoso em certo comportamento e principalmente em certo tipo de pessoa. O foco então sai do que a pessoa fez e vai para a reação da sociedade ao que ela fez. E essa frase do Howard Becker é perfeita para isso. Comportamento desviante é o comportamento que as pessoas rotulam como tal. Pensa no peso disso. O poder de rotular alguém, de chamar de bandido, pode ser tão forte que a pessoa acaba assumindo aquele papel que a sociedade deu para ela. O rótulo, no fim das contas, pode criar a própria realidade que ele diz descrever. É muito forte. E para a gente ir fechando o nosso papo, preciso trazer um último ponto que, olha, muda completamente a nossa percepção sobre o tamanho do problema. Porque tudo que a gente vê, tudo que sai nas estatísticas oficiais, é só a pontinha do iceberg. É isso mesmo. Os números oficiais, aqueles que a gente vê no jornal, não mostram o crime que realmente acontece. Eles mostram o crime que foi registrado. E por trás desses números existe um universo gigantesco de crimes que nunca chegam a uma delegacia. É uma realidade oculta. E esse gráfico aqui dá uma dimensão do que estamos falando. Essa parte maior, a dos crimes não reportados, é o que os criminólogos chamam de cifra negra. É a imensa maioria dos crimes. Pensa em pequenos furtos, em agressões que não viram boletim de ocorrência, em fraudes. Tudo isso fica completamente invisível para o sistema. Mas essa história oculta não é só sobre crimes não contados. É também sobre o sofrimento da vítima, que muitas vezes não para quando o crime acaba. A gente pode pensar em 3 níveis. A vitimização primária é o dano direto do crime, né? O físico, o psicológico. Mas aí vem a secundária. É quando a vítima, ao buscar ajuda, acaba sendo maltratada pelo próprio sistema de justiça. E tem ainda a terciária, que é quando a própria sociedade, a família, os amigos, viram as costas, estigmatizam. É um abandono. Então, a grande questão é que a falha do sistema não se mede só pelos crimes que ficam sem solução. Se mede também pela dor extra que ele causa. Um processo frio, burocrático, que não acolhe, pode acabar machucando a vítima de novo, sabe? É como jogar sal na ferida, agravando um trauma que já era imenso. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. Se a gente entende que o crime não é uma coisa simples, que ele é um fenômeno social complexo, moldado pelas nossas estruturas, pelas nossas relações, então a pergunta muda, né? A questão deixa de ser só como punir e passa a ser qual é o nosso papel na criação da justiça. Qual é a responsabilidade de todos nós na construção de uma sociedade que seja, de fato, mais justa e mais segura para todo mundo?